Bom, chegamos no episódio 26. Isso, 26, a gente está em Marcos 4, 26 a 29, e a gente está fazendo uma minissérie agrícola da vida de Jesus. Então, se você não viu os outros episódios dessa semana, volta lá para o primeiro episódio que eu tô com essa jaqueta aqui, porque você vai precisar dessas outras histórias, tá bom? Jesus está com o mesmo grupo, a gente sabe disso porque lá no verso 26 está falando disse ainda, então ele continua com esse mesmo grupo. E Jesus, na verdade, ele está expandindo o tema como uma cebola. Para quem já estudou alguns livros apocalípticos da Bíblia, que são os livros de revelação, como, por exemplo, Daniel e Apocalipse, vai saber que isso é uma ferramenta muito usada na Bíblia. Começa com uma explicação curta e depois volta para aquele tema várias vezes, expandindo a ideia. Então, Jesus faz aqui a mesma coisa, ele volta no tema várias vezes. Então, o que a gente aprendeu na primeira parábola, que é a parábola do semeador? A gente viu isso na perspectiva do semeador. Então, joga suas sementes em bom solo para garantir que elas vão produzir frutos. Na segunda parte, quando Jesus explica a parábola, ele inverte essa lógica. Ele, na verdade, está falando para você ser um bom fruto, para que então, um bom solo, para que então você possa frutificar. Como ser um bom solo? Ter ouvidos para ouvir e, de fato, ouvir e ir atrás de conhecimento. Na terceira parte, que é a parte da candeia, ele está falando, tá, mas esse conhecimento não é para guardar só para você, certo? É para você iluminar outras pessoas, para você frutificar para as outras pessoas. Quanto mais conhecimento você buscar, mais conhecimento você vai ter. E agora a gente chega então na quarta parte, que é a parte da parábola da semente. E aqui Jesus então fala do que ele está falando realmente, porque ele começa: o reino de Deus é assim. O reino de Deus. Então ele não está falando sobre os nossos empreendimentos do dia a dia. Ele não está falando de negócios, ele não está falando de qualquer outra coisa. A primeira parábola você pode até aprender coisas para os seus negócios, entendeu? Mas aqui ele está querendo chamar a nossa atenção para algo mais profundo. Ele está falando do reino de Deus. E ele traz uma explicação que ele não deu nas parábolas anteriores, mas que é muito importante. Porque ele conta a história de um homem que sai a semear, volta nesse tema agrícola, e ele joga a semente e vai dormir. E essa semente, enquanto ele dorme, ele não sabe como, ela morre no solo, germina, sai a planta, aí sai espiga, aí frutifica, só que o homem não sabe como que isso acontece. E o que isso está querendo ensinar pra gente? Bom, no reino de Deus, somos sim responsáveis por ter um bom solo, por ser um bom solo, por jogar a nossa semente no bom solo também, mas quem faz o trabalho de frutificar? Não é a gente. Tanto o conhecimento que a gente adquire por estar perto de Jesus, quanto as sementes que a gente joga para que as outras pessoas aprendam sobre quem é Jesus, não está sob nossa responsabilidade fazer com que elas frutifiquem. Essa responsabilidade no reino de Deus é do próprio Deus, através do Espírito Santo dele. Jesus aqui nem usa o termo Espírito Santo, mas a gente junta isso com outros ensinamentos que ele vai dar mais pra frente, que a gente sabe que o Espírito Santo é aquele responsável por fazer que a semente frutifique. Então, o que ele fala pra gente? Planeje direitinho a sua colheita, seja um bom solo, adquira conhecimento, passe esse conhecimento para as outras pessoas, mas não se preocupe com os frutos finais, porque você não é o responsável por esses frutos finais. Os frutos finais, quem vai resolver essa questão sou eu. Então é Deus que vai trabalhar no coração das pessoas, e Ele também vai trabalhar no seu coração para que então você frutifique. E isso Ele não tinha falado até então. Bom, amanhã a gente continua com uma outra parábola e Jesus vai acrescentar ainda mais uma informação a toda essa minissérie agrícola que a gente está fazendo aqui na nossa série de Jesus sobre Marcos. Então eu espero você amanhã.